De forma geral, a gente já trouxe aqui alguns dados em relação a essa questão. Como o movimento indígena conseguiu eleger dois nomes indígenas para a Câmara dos Deputados, isso é um ponto muito histórico, porque, em 30 anos, houve só dois indígenas ocupando, e a diferença, né, de tempo, a distância de tempo entre eles para ocupar essa vaga durou quase 30 anos, enfim. Esse momento é diferente, porque veja que no mesmo exercício de mandato há duas indígenas de uma vez só. Isso é importante porque com uma indígena, que era a Joênia Wapichana, muita coisa foi possível de se fazer resistência num dos momentos mais difíceis. Veja, há um outro governo, um governo mais progressista, mas neste governo há nomes do agro e nomes do agro que atuaram no governo Bolsonaro contra interesses indígenas. E a maioria dos partidos eleitos, os partidos que formam o Congresso Nacional, são partidos que, em levantamentos e estudos feitos pelo CIMI ou por outras entidades indígenas, mostram que esses partidos votam também contra os interesses indígenas. Portanto, essa bancada precisa ser fortalecida e várias pessoas entendem dessa maneira, que retirar uma representação indígena desta bancada causaria um prejuízo na defesa desses interesses lá no Congresso Nacional. E por isso seria importante Sônia Guajajara permanecer, já que Joênia não foi eleita, e estaria muito bem representando os indígenas nesse Ministério Indígena, até pelo capital que o próprio mandato de 4 anos dela levou de diálogo, de conversa, de representação de todas as populações, não só de Roraima, e de outros interesses da região também. E fora que ela também tem uma excelente... acabou conquistando, fazendo excelentes relações com parlamentares não indígenas. Tem esse viés todinho. Bom, mas dentro do movimento há outros tipos de opiniões, visões, e algumas pessoas que optam por pensar que Sônia Guajajara representaria melhor. E Sônia se dedicou muito à campanha do presidente Lula. Ela fez declarações de apoio ao Lula em momentos que foram muito delicados, em que o próprio movimento não queria se manifestar daquela maneira. Ela deu uma entrevista aqui para a gente, ela disse, olha, não nos interessa outro candidato, nosso apoio, nossa carta é para o Lula, porque outros candidatos não têm chance de derrotar um governo que, para ela, foi um governo extremamente danoso, que tinha como linha ser contrário aos interesses e aos direitos indígenas. Esse é um dado. E tem o simbolismo, como eu falei, não sei se saiu no ar ainda agora, mas tem o simbolismo de ser a primeira ministra indígena. O primeiro-ministro é uma mulher e tem um marco aí em relação à história do país. Mas há as questões internas todas. Então, a gente vê que há essa disputa veio um pouco mais aflorada nos últimos dias, e há também uma leitura que essa disputa, em determinada linha, né, por determinado ângulo, ela não é boa para o movimento indígena, porque os direitos indígenas são muito frágeis em relação a outros setores. As disputas que acontecem em outros setores, por espaços de poder, elas se dão numa linha, mas numa linha que acaba protegendo, sempre protegendo a nomes, a diferença de nome, mas os direitos, os interesses desses grupos estão sempre muito protegidos. Os direitos indígenas, nesse contexto da política nacional, eles entram por outro parâmetro. E essa disputa interna fragiliza o que há de mais importante, porque há muito retrocesso, muita coisa a ser reparada e pessoas correndo risco de morte em relação à questão indígena. Então, há também essa linha toda. Um detalhe é que a Univaja, que é uma importante entidade, que é a entidade aqui de Atalaia do Norte, fez declaração de apoio a Joênia Wapichana. Vi ontem fotos dos irmãos Marubo, né, fazendo esse tipo de manifestação em relação a Joênia Wapichana. Aliás, o Beto Marubo, na entrevista que deu para a gente no Exclusiva, também fez essa declaração que apoiava a Joênia, achava que ela era o melhor perfil neste momento para este ministério, em função de todo este contexto que nós falamos há pouco. Muito bem, tá? Então, o primeiro assunto a gente vai continuar acompanhando, até porque realmente a gente já vem tratando há algum tempo, Rose, aqui na coluna de política, na programação da Band News Difusora, dessa questão desses nomes, né? Inclusive, a gente trouxe essas lideranças todas para entrevistas aqui, né? A própria Sônia Guajajara deu entrevista na coluna, Joênia Wapichana, os irmãos Marubo, e a gente vai seguir acompanhando para trazer aqui as informações sobre, sim, esse momento histórico de termos aí esse Ministério dos Povos Originários e o nome, que pode ser de uma mulher indígena, para a gente trazer essas informações para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes também.